Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, Nelson Ferreira por aqui. Pessoal, agora são 5h35 da manhã, estou aqui na divisa de Diadema, acabei de deixar minha esposa aqui e vou estar dando início aos trabalhos no dia de hoje, né? Na semana de hoje, segunda semana de dezembro, então eu vou dar início aos trabalhos agora. Estou com um Ford Ka porque o Uno vai para manutenção hoje, então hoje eu não vou poder trabalhar com o Uno, então eu peguei o carro da patroa aqui para estar trabalhando, trouxe ela aqui no ponto de ônibus aqui e mais tarde eu vou ver se eu busco ela para fazer um agrado, porque ela ia de carro hoje, né, e deixou eu trabalhar com o carro dela. Então eu vou trabalhar com o Ford Ka, porque já não trabalhei no sábado, falei até que ia gravar um vídeo no sábado para estar fazendo o fechamento da semana, mas mais tarde eu falo mais ou menos quanto eu faturei na semana. Mas foi uma semana boa, não atingi a meta, mas cheguei bem próximo dela e não atingi porque eu não quis trabalhar. Quer dizer, na verdade não foi que... eu não quis, né? Porque o carro apresentou uns probleminhas na sexta-feira, um problema já meio antigo, já que esse carro que o Uno vem apresentando, e eu não consegui resolver. Agora espero que eu consiga resolver, mas no decorrer do dia eu vou estar passando para vocês o que está acontecendo. Então eu vou ligar os aplicativos agora e dar início aos trabalhos, né? E espero que seja um dia bom, que seja uma semana boa também. A primeira semana, graças a Deus, foi uma semana boa, né? Só terça-feira que foi um pouquinho ruim, mas os outros dias, graças a Deus, e eu não trabalhei no sábado, né? Mas foi porque eu quis ficar em casa também, então tá tudo certo. Espero que essa semana seja uma semana boa e daqui a pouco eu volto aí para falar como é que tá sendo meu dia, por onde eu tô, como é que tá sendo o decorrer do trabalho. Agora são 8 horas e 18 minutos. Estou aqui praticamente no mesmo local que eu comecei o dia, aqui no Jardim Mira, em frente à delegacia 98DP. É o ponto final aqui do ônibus, onde eu deixo a minha esposa, então estou praticamente no mesmo local. Já fiz 8 viagens, 3 pela 99 e 5 pela Uber. Já rodei 47 km, agora é 8 e 18. Aí eu vou ter que dar uma paradinha para ir lá na minha casa lá, vou lá no estacionamento, vou pegar o carro lá, pegar o Uno e levar na oficina, que é para eu comprei umas peças no sábado, fui lá no Mercado Car, comprei comprei o conjunto de vela e os cabos de vela, e comprei a bandeja da balança, né, alguma coisa assim, na parte da suspensão que tava com barulho, tava fazendo um barulho. E aí eu já tô há algum tempo com esse problema, já lubrifiquei as borrachas, mas eu já lubrifiquei as borrachas e voltou o problema. Depois foi trocado as borrachas, mesmo assim voltou o problema. Agora eu vou trocar a bandeja inteira para ver se vai resolver, né? Então eu vou parar lá, só que eu não trabalhei no sábado e hoje com ele porque tava fazendo um barulho quando eu apertava o freio. Toda vez que eu apertava o freio ia fazer um barulho alto. Aí pode estar relacionado a esse problema, porque todo barulho é no mesmo local que tá aqui do lado do motorista, no canto esquerdo aqui, né, na suspensão. Então eu vou lá, como tava pisando no freio e tava dando esse barulho, então eu já vou pedir para ele trocar a vela e os cabos, que eu já tô quase um ano com esse carro. E troquei praticamente tudo, troquei bateria, troquei amortecedor, troquei quase tudo no carro, mas falta a vela e o cabo de vela, e ele tá consumindo bastante, tá consumindo muito mesmo, tá bebendo bastante. Às vezes ele chega a fazer 6 até 5 no etanol. Então eu vou ver se trocando a vela e os cabos se dá uma melhorada, porque o Ford Ka aqui faz 10 com litro de etanol. Então eu quero que ele chegue pelo menos isso, né, entre 8 e 10 eu acredito que é aceitável. Então vou parar um pouquinho aqui, vou lá, levo o carro no mecânico e depois dou continuidade aos trabalhos. O dia tá muito bom, preferi fazer essas corridas mais curtinhas aqui, curtas e médias, em torno de 15, 20. Peguei umas de 30 ali para Avenida Santa Catarina, depois voltei com uma de 28 para Diadema. Então tá bom. Seria ótimo continuar enquanto tem esse movimento da manhã, né? Mas só que eu quero pegar o mecânico antes de da oficina encher, então o meu serviço ficar para trás, porque amanhã eu tenho que continuar trabalhando com ele, beleza? Então vou ali no mecânico, vou parar para tomar um cafezinho também rápido, espero que até umas 9 horas eu já esteja de volta. Agora são 11 horas e 15 minutos, tô aqui em São Bernardo do Campo, do bairro do Batistini. Tô por aqui, acabei de finalizar mais uma viagem.
Da última vez que eu falei com vocês, eu estava lá no Jardim Miriam, né? Eu tinha feito 8 viagens. Tinha feito 5 pela Uber e só 3 pela 99. Aí eu fui lá, deixei o Uno lá na oficina. Ainda bem que eu fui cedo lá, porque quando eu cheguei lá já estava aberto e já tinha até outro carro lá para fazer o serviço. Aí o meu já era o próximo. E depois que eu saí de lá, eu vi que chegou bastante carro lá. Ainda bem que eu cheguei cedo. Eu levei o carro lá e depois tomei mais um café lá em casa e voltei aos trabalhos. Até o momento que eu tinha parado, eu tinha feito bastante viagem pela Uber. Eu tinha feito 8, tinha feito 3 pela Uber e 5 pela 99. Aí eu voltei, eu tinha rodado acho que uns 44 km, uns 40 km mais ou menos. Aí eu voltei e aí eu fiz mais pela 99. Agora eu tô com 13 viagens feitas e eu só fiz mais uma, que foi essa aqui que eu acabei de finalizar pela Uber. As outras eu fiz todas pela 99. Então... tô com 13 viagens agora, tô com 91 km e graças a Deus tá faltando aí acho que uns 150 mais ou menos acho que nem isso, para bater a meta do dia. Eu acredito que nem 150. O cara da oficina acabou de mandar um vídeo para mim sobre a bandeja, né? Porque a bandeja que eu levei, ele falou que é parecida, só que a bandeja é para carro que tem a barra estabilizadora, então ela tem um pedaço de ferro um pouco maior. Aí ele perguntou para mim, eu tô aqui em São Bernardo, né? E eu comprei essa no Mercado Car lá no Socorro, lá no Santa Amaro. Aí ele perguntou assim para mim se eu queria ir lá trocar ou se eu queria que ele fizesse um corte lá no ferro. Era coisa simples, né? Só que fazendo o corte eu acabava perdendo a garantia da peça, né? Mas eu perguntei para ele se tinha problema, ele falou que a peça não é para dar problema, mas porém tinha essa questão, né? Que eu acabava perdendo a garantia da peça. Mas como eu tô aqui em São Bernardo, até eu pegar a peça na oficina, levar para o Mercado Car, trocar a peça, voltar na oficina de novo, aí eu preferi pedir para ele fazer o corte na peça, porque eu acredito que não vai ter problema não, porque é só um pedacinho de ferro da peça. Eu vou até deixar o vídeo que ele mandou aí para vocês entenderem. Fala, Nelson, beleza? Ô Nelson, o lado da bandeja até tá certo, só que essa bandeja aqui, ela é para carro que vem com barra estabilizadora. Aí você consegue colocar a barra estabilizadora aqui nesse suporte, tá vendo? A sua não tem, o seu carro não tem barra estabilizadora. Aí é aquela, eu posso cortar essa chapa aqui, ó, que vai dar no mesmo, tá vendo? Fica igualzinho, só que o que acontece? Para efeito de garantia, você perde a garantia, entendeu? Aí o que você acha? Você quer pegar ela aqui para ir trocar ou a gente faz esse corte? E aí eu pedi para ele fazer o corte na peça mesmo e vida que segue. Eu acredito que não vai ter problema não. Beleza? Então eu tô aqui em São Bernardo, vou dar continuidade aos trabalhos. Graças a Deus o dia tá bom, agora são 11h19, 11h20. Até o momento eu tava fazendo mais as corridas curtas, mas como acabou que as corridas curtas não estavam tão vantajosas, aí tocou essa viagem aqui pro Batistini, R$30, eu acabei fazendo. Agora eu vou ver aqui o que toca aqui e dar sequência aqui aos trabalhos. Agora são 12h18. Tô aqui no bairro do Taboão, bem divisa com Diadema. Acabei de finalizar mais uma viagem e parei aqui para almoçar, né? A marmita estava esquentando, então parei aqui para estar almoçando. Fiz mais algumas viagens, graças a Deus, tá faltando só R$100, menos de R$100 para me bater a meta do dia. Agora é meio-dia ainda, meio-dia 18, né? Então já rodei 112,5 km. Foi o que eu rodei até agora. E eu queria falar para vocês do período da manhã. O período da manhã tocou muita viagem boa para mim. Principalmente umas viagens longas, né? Mas eu não peguei as viagens, mas tocou muita viagem longa mesmo. Porque eu tinha os compromissos, né? De estar levando o carro lá na oficina. Então eu não podia pegar viagem longa. E também todos sabem aí, como eu já falei, que eu tô evitando pegar viagens mais longas, porque eu tô me sentindo umas tonturas e tal. Uma coisa que eu percebi, pessoal, a respeito das tonturas que eu vinha tendo, é que assim, eu gosto muito, é que não tá aqui, daquela garrafinha de Mentos, né, aquela goma de mascar Mentos. Eu gosto muito, não sei se vocês gostam também, eu gosto muito daquela goma de mascar.
E aí o que acontece, principalmente quando eu pego viagens longas, porque às vezes você pega a rodovia e dá um pouco de sono, né? Não sei se vocês ficam com sono, eu acabo tendo sono, principalmente nessas viagens um pouco mais longas, né? Então não sei se vocês ficam com um pouco de sono, eu acabo tendo um pouco de sono. Aí eu compro aquela Mentos, né? Aquela garrafinha de Mentos de goma de mascar. Pra mascar, né? Pra passar o sono, né? Então eu gosto daquela garrafinha de Mentos. Só que eu percebi que toda vez que eu tava mascando, tava me dando tontura. Então o fato de você ficar mascando aqui várias vezes, e no dia que eu tive o pior, foi o primeiro dia assim que desencadeou tudo, eu tava com a goma de mascar na boca. Então eu tava mascando, de repente a minha vista ficou turva, e aí foi o primeiro dia, o principal dia. E aí agora, mas eu não tinha, até tinha parado de mascar, né? Depois eu comprei e falei, não deve ter nada a ver. Mas agora eu percebi que conforme eu tô mascando, não sei o que tá acontecendo, e eu vou estar passando esse ponto pra médica, que eu tenho um médico dia 17, né? Vou ter um retorno lá dia 17. Eu vou estar passando esse ponto pra médica, nessa questão de que ao mascar a goma de mascar, eu tô sentindo mais tontura, né? E tanto é que eu parei esses dias e não tô com tontura, claro, mas não com a intensidade que eu estava após mascar, porque às vezes eu mascava assim depois de tomar um café, às vezes depois do almoço eu almoçava, então para tirar o gosto da comida eu acabava mascando, então eu estava me sentindo mal depois de eu mascar a goma, né? Então, mas voltando aqui, é o dia de hoje, eu tô com muita viagem boa de manhã para mim. Tocou pro aeroporto de Guarulhos, tocou quase R$100, e esse é o valor que eu acho justo, né? Porque durante a semana toca aí para você ir pro aeroporto, toca 60, às vezes 50, né? Quando muito toca no valor de R$70, e eu não acho um valor justo ir daqui para Guarulhos por esses valores. Eu acho que o mínimo tem que ser aí em torno de 90 a R$100, né? No X, né? Porque tem a volta, e a volta você vai pegar bastante trânsito quando pega, né? A volta, né? Vai pegar bastante trânsito. Tocou para mim para Guarulhos, tocou para Sorocaba, uma viagem boa para Sorocaba também, e tocou também uma viagem para Viracopos, Campinas, uma viagem que eu Sorocaba eu nunca fui, mas Viracopos eu já fui, né? Então tocou. Talvez se eu tivesse bom e com esse carro ainda dava para ter ido, né? Porque você vai para Campinas e se pegar a volta, nossa, você tá feito. E segunda é quase certo de você pegar a volta, né? Então seu KM fica alto, só que porém o dia você consegue bater a meta muito mais fácil, né? E falando desse carro aqui, graças a Deus, quando eu trabalho com esse carro aqui, eu consigo fazer a meta muito mais tranquila, porque ele é um carro muito mais gostoso, muito melhor de se dirigir do que o Uno. O Uno ele me deixa muito cansado, né? Primeiro que ele é direção hidráulica, esse aqui é elétrica, né? Então ele é um carro muito duro, a embreagem dele é dura, a embreagem desse aqui é macia. Então eu não trabalho com esse aqui porque primeiro que a minha esposa precisa de um carro também, né? Apesar dela ir pouco trabalhar com ele, se não tem o carro, ela fica querendo que eu leve ela no serviço, né? Então isso acaba me atrapalhando um pouco, né? Então eu deixei esse carro para ela, ele já está com 163.700. Então eu preciso, nesse ano que vai iniciar, eu preciso de qualquer forma ver essa questão da correia, né? Da correia, trocar essa correia dentada dessa correia dele, que é a banhada a óleo, então dá muito problema, né? Graças a Deus eu sou o único dono, né? Eu tirei ele na concessionária, então sei o óleo que eu uso nele, então por isso eu ainda não troquei, mas já era para ter trocado também. Foi mais a questão financeira também, que eu não tava muito com dinheiro para estar trocando, mas eu nem que seja no cartão, eu vou trocar a correia dele, porque o prejuízo é menor se você troca, né? Mesmo que eu parcele no cartão aí 3, 4 mil, é melhor do que perder o motor e ter que gastar aí 15, 20 mil com motor novo, né? Mas ele é um carro excelente, assim, eu gosto muito desse Ford Ka, eu já tenho ele desde 2018. A gente pegou ele zero. Nossa, eu gosto muito desse carro, né? Já peguei outros e ele, assim, já peguei Argo, já peguei alguns outros carros e ele não deixa nada a desejar. Tem essa questão da correia banhada a óleo, né? Mas não é só ele, acho que os Renault são assim, tem vários outros carros, né? Acho que antes ele era o mais mal falado, né? Agora com certeza o Onix é o mais mal falado, é o Onix, né? Muito mais, você vê muito
mais casos de pessoas que têm problemas com Onix do que com Ford Ka. Mas tem que ficar atento, é um ponto, se você vai pegar um Ford Ka, você tem que ficar atento com essa questão da correia banhada a óleo. Beleza? Então vou almoçar aqui, daqui a pouco eu volto aos trabalhos, vou voltar mais ou menos, agora é 12h25, eu vou voltar mais ou menos, eu acho que 1 hora, vou descansar um pouquinho e volto para os trabalhos. Só falta R$100 para tá batendo a meta do dia, porque eu tô querendo ir lá na oficina lá, além do que das peças que eu levei, que eu tinha comentado com vocês, que era a bandeja, né? A bandeja, eu levei as velas, o barulho do freio, ele falou que foi o desgaste da pastilha, já estava sem pastilha, então eu pedi para ele trocar, mas tem pouco tempo que eu troquei a pastilha, não achei que essa pastilha durou muito não. Agora são 2 horas e 16 minutos. Da última vez que eu falei com vocês, eu estava lá no Taboão, né, na divisa Diadema ali com São Bernardo, né? E aí eu ia ficar mais ou menos 1 hora almoçando e descansando, só que eu vi que ia começar a chover, então aí eu fiz só uma meia horinha lá de almoço e já liguei os aplicativos. Por quê? Porque aí eu pensei assim, não, eu já ligo os aplicativos, já bato minha meta e já vou para casa, né? E mais tarde eu quero pegar a minha esposa, porque como tá chovendo e eu vim trabalhar com o carro dela, aí eu peguei e já comecei e fiz, e graças a Deus rapidinho eu consegui. Tanto é que eu acho que eu comecei, era uma 12h30, 12h40, voltei a trabalhar. Eu peguei e fiz, e graças a Deus agora eu fiz a minha última viagem aqui na rua da minha casa praticamente. Aí já bati a minha meta, né? Já bati a minha meta do dia. E eu tô aqui, vou aqui na oficina aqui para falar com o pessoal, porque eu vou pedir para ele guardar o carro, né? Como que eu vou sair buscar minha esposa, aí eu vou pedir para eles guardarem o carro, depois que ver se o corte deu certo, se o que ele queria fazer lá deu certo na peça, e falar para eles, se finalizar, já guardar o carro na garagem, né? E aí eu pego e mando o Pix para ele. Porque conforme eu for buscar minha esposa, eu só vou voltar depois das 6. Aí a garagem aí a oficina já vai estar fechada. Mas como agora é 2h18, eu acho que ainda dá para fazer mais uma gordurinha. Então eu vou na oficina, falo com o pessoal, depois vou lá em casa, lá uso o banheiro rapidinho. E no trajeto até a minha esposa, eu não ia fazer, mas como tá muito cedo, acho que ainda dá para fazer, né? Dá para fazer aí de repente uns R$50. Como tá garoando, então as corridas estão boas. Tá chovendo, né? Agora tá só garoando, então as corridas estão boas, então dá para fazer uma gordurinha aí para, né? Porque às vezes nos dias futuros aí pode surgir algum imprevisto, a gente não consegue trabalhar como aconteceu no sábado, né? Então é importante, quando tá no dia que tá bom, a gente seguir aí legal para fazer um valorzinho bom para ter essa gordurinha. Até o momento eu rodei, vou mostrar aqui para vocês, rodei 142,6 km. Então agora são 2 horas e 19, né? Já a maioria do valor que eu fiz foi pela 99 mesmo, mas a Uber também tá mais ou menos, os dois tá mais ou menos, né? Então, mas eu ainda vou fazer mais alguma coisa, vou resolver o que eu tenho que resolver ali agora na oficina, vou em casa, uso o banheiro, volto, faço mais umas corridinhas, pego minha esposa e finalizo o dia. Graças a Deus, hoje, apesar de ter parado cedo para vir na oficina, tô parando agora de novo para ir na oficina para ver como é que tá. Graças a Deus, o meu dia hoje está sendo bom. Muito em função da chuva, de ser segunda-feira, né, da questão de ser final de ano também. Então, graças a Deus, tudo isso tem ajudado para um resultado bom. Agora é 4 horas e 1 minuto. Tô aqui na divisa de Diadema com São Paulo, bem aqui onde eu começo sempre o meu dia, né? Que eu deixo a minha esposa aqui do lado. Da última vez que eu falei com vocês, eu estava lá na rua de casa, né? Então eu fui lá na oficina e falei lá com o mecânico lá. O carro tá quase pronto, ele tava finalizando lá. O barulho no freio era a pastilha que já tava no ferro, já tava comendo, já tava praticamente na lata, já não demorou, mas só que não tem nem uns 3 meses que eu troquei essa pastilha, então achei que essa pastilha foi muito rápido, né? Mas então foi feito o serviço da pastilha, troca de cabo e vela e a bandeja da balança, né? Bandeja da balança, exatamente, foi feito esses três trabalhos lá no Fiat Uno, né? Pedi para ele guardar na garagem para mim,
E depois eu vou fazer o Pix para ele. Ele não me passou o valor ainda. Quando ele me passar, no próximo vídeo eu passo para vocês quanto que foi o valor dessa manutenção. Depois eu fiz mais algumas viagenzinhas curtinhas lá próximo de casa mesmo, né? Só para fazer essa gordurinha aí. Graças a Deus, meu dia foi muito bom, né? Eu tô aqui, já tô a caminho do serviço da minha esposa, né? Ela já me ligou, né? Falando que eu não vim de carro, não trouxe blusa, não trouxe guarda-chuva, né? Então meio que dando uma chorada, né? Mas eu já tava na intenção de buscar ela mesmo, só que eu não tinha falado para ela, né? Não tinha falado para ela que eu ia buscar ela, mas aí eu peguei e falei para ela que eu ia buscar ela. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui o resultado da Uber. Eu vou gravar a tela aí e vou mostrar para vocês o resultado e as viagens que eu fiz no dia de hoje pela Uber, beleza? Então esse foi o resultado da Uber hoje. Fez 8 viagens pela Uber, né? Então vamos aqui mostrar a viagem para vocês, tá? Então essa aqui foram as viagens da Uber no dia de hoje, tá? Tô aqui mostrando para vocês, ó. Essas foram as 8 viagens que eu fiz na Uber pelo dia de hoje. Teve uma taxa de cancelamento, que a pessoa tinha uma nota ruim. Foi lá em Diadema essa nota de cancelamento. Eu fiquei esperando lá no prédio. É aquilo que eu passo para vocês, né? Mesmo as viagens curtinhas, às vezes eu não gosto de ir, porque quando você chega no local, e principalmente quando é condomínio, quando é prédio, às vezes a viagem, por mais que ela seja boa, aquela viagem curtinha, rápida, mas quando é prédio é muito difícil da passageira já estar no local de embarque. Beleza? Então essas foram as viagens pela Uber, tá? Esse foi o resultado do dia. Ó, agora são 4 horas e 3 minutos, tá vendo? Rodei hoje 158 km, então rodei até pouco, né? Aqui, ó, esse foi o valor que eu fiz pela 99, tá? Vou mostrar aqui as viagens pela 99. Então esse foi o valor da 99 no dia de hoje. Eu acho que eu passei uns 60 reais da minha meta, né? Da meta que eu coloco para segunda-feira. Essa aqui foi a última viagem lá próximo da minha casa, também peguei no Jardim Apurai, e próximo da minha casa eu deixei a moça lá. Essas foram as viagens pela 99. Todas as viagens que eu fiz pela 99 no dia de hoje. A maioria das viagens curtas, né? Como eu fiquei muito na região aqui de Diadema, zona sul de São Paulo. Não fui para muito longe não. Fiz 16 viagens, então fiz bastante viagem pela 99. E esse é o resultado do meu dia, tá? Espero que gostem. Foi um dia até que bom, tive que parar 2 vezes, né? De manhã para estar levando o carro, e agora no final da tarde para estar falando lá com o mecânico lá. Mas graças a Deus foi um dia abençoado. Então assim, graças a Deus a semana está começando abençoada para mim, uma semana muito boa. Espero que para vocês também seja uma semana abençoada, tá bom? Que vocês consigam aí atingir as metas de vocês também. Espero que seja uma semana boa para mim aí, para vocês também, tá bom? Espero que gostem desse vídeo aí. Esse é o 3º vídeo de dezembro, tá? Já fiz 2 vídeos, então se vocês não conferiram ainda, vai aí no canal aí e confira os outros 2 vídeos de dezembro. Era para mim ter feito o vídeo de sábado, né? Que eu tinha feito o fechamento, mas acabou que devido a não conseguir trabalhar por causa do carro, então o barulho era a pastilha mesmo que tinha acabado. Ainda bem que eu parei, né? Porque eu tava sem freio nenhum, tava só na lata mesmo, tá bom? Mas graças a Deus já resolvi. Pastilha é nova, cabo novo, vela nova, né? A balança da bandeja também que tava... Quer dizer, a bandeja da balança que estava fazendo um barulho que estava me incomodando, né? Então eu já tinha trocado as buchas, lubrificado, mas não estava dando muito resultado não. Então eu já peguei, nem falei com o mecânico que eu ia trocar a bandeja, mas já fui logo no Mercado Car, já troquei tudo, e agora a única coisa que tem para fazer nele é uma limpeza lá no arrefecimento, mas eu não vou fazer por agora não. Espero que o consumo melhore, porque eu tava um consumo muito ruim, tava um consumo em torno de 6 a 8 km por litro. Esse aqui faz 10 km por litro, então eu espero que ele chegue nos 10 também km por litro de etanol, tá? Espero que chegue nisso. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O tanque tá bem, tem 1/4 de tanque, porém eu não
Porém, eu não abasteci hoje, tá? Não abasteci hoje, mas eu vou colocar R$100, porque eu tenho que deixar esse carro abastecido, porque eu não abasteci, então tinha etanol, porque quando ela for usar o carro, minha esposa, né? Que o carro agora é dela, quando ela for usar, tem que ter etanol para ela estar utilizando, porque ela deixou o tanque, acho que tava 3/4 de tanque. Beleza? Mas assim, quando uma emergência assim, eu uso esse carro aqui sem problema nenhum, entendeu? O carro é da família também, então eu acabo utilizando ele, mas eu prefiro utilizar o Uno. Por quê? Porque eu acho que o Uno aguenta mais pancada pela região que eu trabalho. É uma região de muita quebrada, né? Então eu prefiro utilizar o Uno, a manutenção dele é mais barata, então eu prefiro utilizar ele. Beleza? Então espero que gostem, deixe um like, inscreva-se no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!